Você senta para ver um filme. Aos 12 minutos, o celular já está na sua mão e você nem lembra de ter pegado. Não é preguiça, não é falta de disciplina e não é, como te venderam por aí, excesso de dopamina para desintoxicar. Essa palavra, aliás, está errada e o jeito errado de nomear uma coisa é o que faz você tentar resolver do jeito errado durante anos. Eu volto nisso. O que está acontecendo é outra coisa. Existem dois sistemas diferentes dentro de você. Um que faz você querer e outro que faz você gostar. Eles não são a mesma coisa, podem funcionar separados. E um deles foi treinado todos os dias, por anos, por pessoas que ganham dinheiro com o seu tempo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como esse sequestro funciona, por que ele te deixa exausta sem você ter feito nada, o que a psicanálise enxerga no seu medo de ficar entediada e uma prática de uma linha que você faz hoje com papel e caneta para começar a devolver a sua atenção para o seu lugar. Antes de qualquer explicação, eu quero que você confira uma coisa na sua própria vida. Quantos filmes você começou nos últimos 6 meses e não terminou? Quantos livros estão parados na página 30? Quantas vezes você abriu uma conversa com alguém no meio de uma frase para olhar uma notificação que não era nada e essa é a que dói? Quantas vezes você pegou o celular sem querer nada? Sem uma mensagem para responder, sem uma coisa para procurar. A mão foi. Se você respondeu isso e sentiu um aperto, eu não estou te acusando. Eu estou te dizendo que isso tem nome, tem mecanismo e não é sobre o seu caráter. O que você provavelmente se diz é: eu não tenho mais força de vontade. Ou pior, acho que tem alguma coisa errada comigo. E aí você tenta resolver com o que está à mão. Apaga um aplicativo, faz um fim de semana sem celular, compra um caderninho. Segunda-feira volta tudo. Você conclui que falhou de novo e essa conclusão custa muito mais caro do que o tempo que você perdeu na tela, porque ela mexe com o que você acha que é capaz de fazer. E antes de eu seguir, uma coisa que precisa ser dita agora, não no fim. Dificuldade de atenção nem sempre é hábito. TDAH existe. Depressão derruba concentração. A apneia do sono fragmenta a sua noite e você acorda sem saber por que não consegue pensar. Alteração de tireoide faz o mesmo. Ansiedade também. Se isso te acompanha desde criança ou se está atrapalhando seu trabalho e suas relações de forma séria, isso é conversa com um profissional de saúde, não com vídeo de internet. O que eu vou te explicar aqui pode fazer sentido junto com um tratamento, nunca no lugar dele. Nos anos 90, um pesquisador da Universidade de Michigan chamado Kent Berridge estava estudando recompensa em animais. E ele encontrou uma coisa que virou o assunto do avesso. Até então, se pensava assim: dopamina é o hormônio do prazer. Você gosta de uma coisa, a dopamina sobe, você quer de novo. Simples. Só que Berridge descobriu que querer e gostar são dois sistemas separados no cérebro, circuitos diferentes, que podem ser desligados um sem o outro. Ele mostrou que dá para ter um animal que quer intensamente alguma coisa e não sente prazer nenhum ao conseguir, e o contrário também, sentir prazer sem sentir aquele puxão de ir atrás. A dopamina, no trabalho dele, não é o hormônio do prazer. Ela é o hormônio do puxão, do vai lá. Ela dá brilho a uma coisa e faz você se mover na direção dela. Esse é o nome técnico, saliência de incentivo. Eu vou chamar de o brilho. E o achado mais duro dessa linha de pesquisa é este: a separação entre querer e gostar pode ser completa. Em laboratório, dá para fazer um animal ir com força atrás de uma coisa que não lhe dá prazer nenhum, que só lhe dá desconforto. O puxão continua inteiro com o prazer no zero. Guarda essa frase porque ela é a chave do vídeo. Você pode querer muito uma coisa de que você não gosta. Não é contradição, não é falta de caráter. São dois sistemas e um deles pode ficar aceso sozinho.
30 anos depois, essa distinção continua de pé. Em 2025, os próprios autores publicaram uma revisão dos 30 anos da teoria numa das revistas mais tradicionais de psicologia. Não é uma ideia solta da internet, é uma das linhas mais bem estabelecidas do campo. Agora, junta com a sua vida. Você rola a tela por 40 minutos. No fim, se alguém te perguntar foi bom, você não vai saber responder. Não foi bom, não foi ruim, foi 40 minutos. Isso não é falha de memória. Isso é exatamente o que a distinção do Barrett prevê. O sistema do querer disparou o tempo todo e o do gostar quase não participou. Você foi puxada e não recompensada. É por isso que você levanta do sofá com a sensação estranha de ter feito alguma coisa e não ter feito nada. Você trabalhou, só que quem trabalhou foi o vai lá. E tem uma coisa pior do que o tempo perdido ali. Eu chego nela em alguns minutos. Aí vem a segunda parte, que é onde entra quem projetou o que está na sua mão. Esse sistema do querer não responde bem à recompensa certa, ele responde à recompensa incerta. Se toda vez que você abrisse o aplicativo tivesse exatamente uma mensagem boa, o brilho ia cair rápido, vira rotina, vira geladeira, mas se às vezes não tem nada e às vezes tem uma coisa ótima e você nunca sabe qual das duas, o puxão não cai. Ele cresce. Isso tem nome em psicologia da aprendizagem e é conhecido há décadas, recompensa de razão variável. É o mesmo desenho da máquina de cassino. E aqui eu vou usar uma imagem. Ela é uma imagem. Não é o mecanismo, é um jeito de enxergar. Pensa numa máquina caça-níquel. Ninguém joga numa máquina que paga sempre. E ninguém joga numa que nunca paga. A máquina que prende é a que paga de vez em quando sem aviso. O gesto de puxar a alavanca é curto, é fácil e o resultado é imprevisível. Agora repara no seu polegar quando você puxa a tela para baixo para atualizar. Eu não estou dizendo que rede social é droga e nem que o seu cérebro está doente. Eu estou dizendo que o formato foi desenhado e testado e que ele conversa com um sistema que já existia em você muito antes de existir celular. E tem um lugar dentro de você onde o seu desejo, o seu mesmo, costuma aparecer. Você anda fugindo dele. Eu vou te mostrar qual é. Só que a conta do tempo não é a que você faz. Você acha que olhar o celular custa 10 segundos. Você olha, não tem nada. Volta, 10 segundos. Em 2009, uma pesquisadora chamada Sophie Leroy publicou um estudo sobre o que acontece quando a gente troca de tarefa. O trabalho dela deu nome a uma coisa que todo mundo sente e quase ninguém nomeia: resíduo de atenção. Quando você sai de uma coisa e vai para outra, um pedaço da sua atenção fica preso na primeira, não vai junto. E o achado que importa aqui é este. Esse resíduo não é um ajustezinho de alguns segundos. Ele fica, ele derruba o seu desempenho na tarefa seguinte e continua derrubando enquanto ela dura. E o resíduo não é sempre do mesmo tamanho. Ele fica maior quando a coisa que você deixou para trás estava inacabada, sem definição, em aberto. Quer dizer, não é a interrupção em si que te custa mais caro. É a interrupção que te deixa com a coisa pendurada. Segura essa informação, porque é dela que vai sair a prática do fim do vídeo. E é uma prática ridícula de simples. Agora refaz a conta do filme. Não foram 10 segundos de celular, foram 10 segundos de celular, mais o pedaço da sua cabeça que ficou naquilo que você viu e não terminou de processar. E é por isso que você volta para o filme e 5 minutos depois percebe que não sabe o que aconteceu na cena. Você não perdeu o filme porque saiu. Você perdeu o filme porque voltou incompleta. Multiplica isso por quantas vezes numa noite? 20, 30.
Você não assistiu a um filme. Você assistiu a 30 pedaços de filme, cada um com menos de você dentro. E isso explica uma coisa que talvez você ande achando que é problema de memória. Você lê uma página e não lembra. Você assiste a uma série e no dia seguinte não sabe dizer o que aconteceu. Você conversa com alguém e depois não consegue repetir metade do que a pessoa falou. Você não está esquecendo. Você não chegou a registrar. E isso também não é opinião minha. Há um corpo grande de estudos sobre o que acontece com a memória quando a atenção está dividida no momento em que a coisa acontece, não na hora de lembrar, na hora de gravar. O resultado é consistente, a memória piora e piora mais no detalhe, no contexto, no entorno. Tem uma frase dentro dessa literatura que eu não consigo esquecer. A memória é um rastro persistente da atenção. Quer dizer, você lembra daquilo em que esteve. Se você esteve pela metade, o rastro vem pela metade. É por isso que a sensação no fim do dia é de ter passado por tudo sem ter vivido nada. Não é drama, é aritmética de atenção. Até aqui eu te trouxe pesquisa Berridge Leroy, gente com nome, estudo publicado, décadas de trabalho. Agora eu vou mudar de lugar e eu quero que você saiba que eu estou mudando. O que vem agora é leitura clínica, não é resultado de laboratório, é de outra tradição, a psicanálise, e ela não funciona com o mesmo tipo de prova. Eu podia esconder essa troca de você. Muita gente esconde. Eu prefiro te avisar, porque a coisa mais valiosa que eu tenho com você é você poder confiar no que eu digo. Repara numa coisa, quando é que você pega o celular? Não é quando você está ocupada, é no intervalo, na fila, no elevador, no semáforo, nos 3 minutos antes de dormir, no segundo exato em que a conversa faz uma pausa. O gesto não aparece onde falta entretenimento, ele aparece onde falta ocupação da cabeça. E aí a pergunta deixa de ser: por que eu pego tanto o celular e passa a ser outra, bem mais desconfortável? Porque o tédio tem uma função que a gente esqueceu. O tédio é o estado em que nada de fora está te dizendo o que querer. E quando nada de fora está te dizendo o que querer, começa a subir o que vem de dentro. Às vezes sobe uma ideia, às vezes sobe uma saudade, às vezes sobe uma conta que você não quer fazer, sobre um trabalho, sobre uma relação, sobre uma escolha que você fez e não revisou. O tédio é onde o seu desejo próprio aparece e também é onde a sua insatisfação aparece. As duas coisas moram no mesmo silêncio. Então, quando você tapa todo o silêncio, você não está só matando o tempo, você está desligando o canal por onde você se escuta. E é por isso que essa história não se resolve com força de vontade. Ninguém aguenta muito tempo à base de força de vontade, uma coisa que também está funcionando como anestesia. O que a gente chama de vício em tela, muitas vezes é medo do que aparece quando a tela apaga. Agora eu volto na palavra que eu deixei lá no começo: detox de dopamina. Você já viu isso em algum lugar? E a ideia que a expressão passa é: você acumulou dopamina demais, então precisa drenar, ficar um tempo sem estímulo para zerar. Só que não é assim que funciona. Não existe um tanque de dopamina enchendo dentro de você. Dopamina é um sinalizador. Ela participa de aprendizado, de movimento, de motivação. Você não a acumula como quem enche um copo. E não existe desintoxicação de uma substância que o seu próprio corpo produz o tempo todo e da qual você precisa para levantar da cama. O que muda não é a quantidade, é para onde o brilho aponta. Você não tem dopamina demais, você tem um sistema de querer que aprendeu com muita repetição que aquele objeto ali, aquele gesto ali é o caminho mais curto para alguma coisa acontecer. E isso não se desfaz num fim de semana heróico sem celular. Aliás, é exatamente por isso que o fim de semana heróico falha e você acha que o problema é você. Não é você.
É a estratégia errada, derivada do nome errado. E agora eu preciso te dizer uma coisa que eu preferia não ter que dizer. Nos estudos em que essa sensibilização do querer foi mais bem descrita, que são estudos sobre dependência química, não sobre celular, e eu quero que essa diferença fique clara. Ela se mostrou muito persistente. Não é uma coisa que se apaga em uma semana. Em alguns casos, dura anos. Ela responde a gatilho, a contexto, a lugar. Então, eu não vou te prometer que você vai resetar o seu querer. Eu não sei disso e ninguém que te promete isso sabe. O que eu posso te dizer com honestidade é outra coisa. Você não precisa apagar o brilho antigo para viver melhor. Você precisa parar de alimentá-lo o dia inteiro e construir rota nova ao lado dele. E isso se faz do mesmo jeito que o outro se fez, com repetição, pequena, chata, diária. O objetivo não é nunca mais sentir o puxão, é o puxão não decidir mais sozinho o que você faz. E aí eu prefiro te dar uma coisa pequena que você vai fazer do que uma coisa grande que você vai abandonar na quarta-feira. Chama bilhete de saída. Leva 10 segundos. Toda vez que você sair de uma tarefa, mesmo que seja para dar uma olhadinha rápida, antes de sair, você escreve uma linha. Num papel, no caderno, onde for. Uma linha com duas coisas: onde eu parei e qual é o próximo passo. Só isso. Parei no meio do e-mail para o cliente. Próximo passo: escrever o preço. Parei na página 32. Próximo passo, o capítulo da mãe. E aqui eu não estou inventando uma técnica. Isso foi estudado. A mesma pesquisadora, junto com a Teresa Glomb, desenvolveu uma coisa chamada plano de retomada. Em inglês, Ready to Resume Plan. É exatamente isso. Antes de sair, você anota o que falta e qual é o próximo passo. E os estudos de acompanhamento mostraram que quem faz essa anotação curta apresenta resíduo de atenção significativamente menor ao entrar na tarefa seguinte. Leva menos de 1 minuto. Nos estudos, quase sempre menos. O bilhete não impede a interrupção. Ele fecha a tarefa na sua cabeça, mesmo que ela continue aberta na tela. Ele te dá um ponto para voltar em vez de um buraco para procurar. E agora, o limite, que é a parte que quase ninguém te conta. O bilhete de saída não conserta a sua atenção. Não é isso. Ele não vai te fazer largar o celular, não vai reduzir o número de vezes que você o pega e não substitui a coisa que realmente resolve, que é diminuir a interrupção, e isso mexe com notificação, com onde o aparelho fica, com combinados com outras pessoas, coisas maiores. O que o bilhete faz é uma coisa só: diminuir o que fica preso quando você volta. É pouco? É. Mas é pouco e é hoje, e é de graça, e não depende de você virar outra pessoa até segunda-feira. Se você quiser fazer isso virar experimento e não intenção, faz assim por 7 dias, bilhete de saída toda vez que sair de alguma coisa que exige a sua cabeça. E, uma vez por dia, 5 minutos sem entrada, sem tela, sem música, sem podcast. Pode ser lavando louça, pode ser sentada. 5 minutos em que nada de fora te diz o que querer. Você vai reparar numa coisa: os primeiros dias incomodam. Vem uma agitação, uma vontade de levantar, um pensamento que você não quer. Isso não é sinal de que está dando errado. Isso é o canal voltando a funcionar. E quando você falhar, e você vai falhar provavelmente já no segundo dia, eu quero que você faça uma coisa diferente do que costuma fazer. Você normalmente conclui: viu, eu não consigo. E aí abandona os outros 5 dias por causa de um. Dessa vez, só reconta. Não recomeça do zero, não se explica, não se pune. Você não quebrou um voto. Você perdeu uma repetição, e repetição perdida se repõe na seguinte. O que constrói isso não é a sequência perfeita, é o número total de vezes que você fez. E desistir no primeiro erro é a única coisa que zera esse número de verdade.
Você não perdeu o foco. O seu sistema de querer foi treinado, com repetição, por design todos os dias, a apontar para um lugar que quase nunca te devolve prazer nenhum. E o silêncio que você vem tapando é justamente o lugar onde você se escuta. Devolver a sua atenção para o seu lugar não é uma questão de disciplina, é uma questão de você voltar a suportar ficar sozinha com você, 10 segundos por vez, começando hoje. Se isso fez sentido, faz duas coisas por mim. Salva este vídeo, não é para você assistir de novo inteiro. É para quando você estiver naquele momento em que a mão foi no celular sem você mandar. Volta no bloco do bilhete de saída, faz os 10 segundos e segue. Vídeo que você salva é vídeo que trabalha para você depois. E se inscreve no canal. O próximo vídeo abre o outro lado disso. O que acontece com você quando o tédio finalmente aparece e não tem tela para tapar. E por que tanta gente descobre nesse silêncio uma coisa que estava esperando há anos para ser escutada. E se você quiser o mapa completo, os 7 jeitos que o brilho é fabricado, o protocolo dos 20 minutos e o que fazer quando o bilhete não dá conta, o e-book está no link da descrição e no primeiro comentário. Até o próximo!